Essa é a primeira de uma série de videoaulas dedicadas aos assuntos cobrados nas provas de admissão, ou seja, nos vestibulares do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e do IME, Instituto Militar de Engenharia. Eu me chamo Renato Canha e sou professor de Química da UFES, Universidade Federal de Sergipe. Decidi gravar essas aulas porque achei as questões dos vestibulares dessas duas instituições muito interessantes. De fato, muitas dessas questões são desafiadoras até mesmo para os alunos de graduação em fim de curso. Recentemente eu apliquei essas questões para alunos de Físico-Química e pouquíssimos tiveram êxito. Conhecendo a qualidade dos nossos livros de Química de ensino médio, eu poderia afirmar que o conteúdo das provas do ITA e do IME, ou os conteúdos das provas do ITA e do IME, não são cobertos por esses livros de Química de ensino médio, que são cada vez mais superficiais. Então, para essas videoaulas eu vou usar principalmente o livro de Química Geral, Princípios de Química de Atkins. Eu vou começar com o assunto de eletroquímica, porque a eletroquímica é o assunto mais agradável para mim, e entre os assuntos cobrados nessas provas do ITA e do IME, mas eu pretendo fazer séries de videoaulas também sobre termoquímica, cálculo estequiométrico, estrutura atômica e quem sabe até química orgânica, embora química orgânica não seja a minha área. Se você tem alguma dúvida mais superficial sobre oxirredução, balanceamento de equações químicas de oxirredução, esses temas não serão tratados nessas videoaulas que eu estou começando a gravar agora, mas eu deixo na descrição do vídeo uma playlist antiga de videoaulas, ou de videoaulas que eu gravei há bastante tempo sobre oxirredução. Então eu recomendo para aqueles que não têm familiaridade com reações de oxirredução, balanceamento de reações de oxirredução, etc., que consultem essas videoaulas. O áudio dessas videoaulas está bem ruim. É possível que no futuro eu edite essas videoaulas, mas isso vai depender do tempo. Bom, começamos então com eletroquímica nível ITA e IME. Embora vocês não saibam o que é eletroquímica, e eu vou definir mais para frente eletroquímica para vocês, mas a eletroquímica é baseada em reações de oxirredução, ou seja, oxidação e redução. Para quem não lembra, né? Então, revisando aqui rapidamente a parte básica, embora a parte básica seja explorada na playlist abaixo, reações de oxirredução sempre envolvem a transferência de elétrons. Então, na oxidação, uma espécie química perde elétrons, consequentemente aumenta o NOx. Sabe o que é NOx? Não sabe? Então, vê a playlist ali embaixo. Por exemplo, aqui, ferro 2 se transformando em ferro 3. Então aqui você tem a perda de um elétron, ou você poderia ter, por exemplo, alumínio sólido, transformando em alumínio 3+, isso aqui é uma oxidação, mais 3 elétrons. Balanceamento, vê a playlist abaixo. Redução, ganho de elétrons, olha aqui, o cátion prata ganhando um elétron. Outro conceito básico, fundamental, é o conceito de agente oxidante e agente redutor. Então, o agente oxidante oxida a outra espécie, ao mesmo tempo que é reduzido. O agente redutor reduz a outra espécie, ao mesmo tempo que é oxidado. Então, aqui nessa reação de oxirredução, e ela está balanceada aqui, essa reação global, você tem o ferro passando de NOx 0 para NOx 2, e o cobre passando de 2 para 0. Então, o que acontece aqui? Bom, o ferro sofreu oxidação. Consequentemente, ele é o agente redutor. O cobre sofreu redução, logo ele é o agente oxidante. Aqui você tem as semi-reações de oxidação e redução, somando as semi-reações,
você tem aqui a equação global. Então, tudo isso é básico, bem básico, e tem lá no playlist abaixo. Olha só, vou simplificar aqui 2 elétrons, simplifiquei. Aqui eu apresento um exemplo clássico de demonstração de reação de oxirredução que nós fazemos no laboratório. Então, aqui à esquerda você tem uma solução de nitrato de prata. Então, solução de AgNO3. Então, você sabe, o nitrato de prata é um sal solúvel, resulta aqui uma solução incolor, quer dizer que nessa solução você tem íons prata, ou seja, você tem lá Ag mais aquoso, e você também tem íons nitrato. Os íons nitrato não vão participar dessa reação, são íons espectadores. Então, repare bem aqui, no tempo zero, quando começou o experimento, você tem uma solução incolor e você mergulhou nessa solução cobre metálico. Então, cobre metálico, estado de oxidação zero. O que acontece é que, com o tempo, os íons prata se aproximam da solução, ou se aproximam do sólido e sofrem redução aqui na superfície do sólido. Então, você vai ter o depósito de prata metálica na superfície de cobre, ao mesmo tempo que o cobre sofre oxidação. Então, com o tempo, a solução vai tornando-se azulada em função da presença dos íons cobre 2, que tem a coloração azulada. E aí você vai observando cada vez mais espesso o depósito de prata. Veja como mudou o aspecto. Então, o cobre metálico foi parcialmente oxidado e a prata, que estava na solução na forma de íons Ag+, sofreu redução. A extensão dessa reação, o quanto de prata vai depositar e o quanto de cobre vai sofrer oxidação, depende da concentração inicial de nitrato de prata. Então, vamos equacionar aqui a oxidação. Quem sofre oxidação? Cobre. Então, inicialmente, você tinha cobre sólido, estado de oxidação zero. E aqui você tem cobre 2 mais aquoso mais 2 elétrons. Quem sofreu redução? Íons prata. Ag+, aquoso, ganhou elétron, dando Ag sólido. Então, detalhe importante, a prata sofreu redução, logo é o agente oxidante. Agente oxidante. Pense numa coisa, imagina assim, você tem cobre metálico, que você conhece o aspecto, aquele fio usado em instalações elétricas, né? ele é avermelhado. Você coloca o cobre metálico em água. Bom, você não vai observar nada, a menos que você passe ali anos e anos fazendo o experimento. Mas no tempo que a gente faz a aula experimental, você não vai observar nada. Quer dizer, o cobre não sofre oxidação na presença simplesmente de água, mesmo que tenha oxigênio dissolvido. Pelo menos o cobre não se oxida em extensões, em grandes extensões com água. A água não é um agente oxidante suficientemente forte para oxidar o cobre. Então, se você coloca nitrato de prata naquela água, aí sim você vai ter uma solução de nitrato de prata. E os íons prata vão provocar a oxidação do cobre. Então, sem esses íons prata, o cobre não seria oxidado. Então, Ag+ é o agente oxidante. Então, os íons prata se aproximam da superfície do cobre e retiram elétrons do cobre metálico, e o cobre metálico, então, passa ao estado de oxidação mais 2 na solução. Então, átomos de cobre saem da fase sólida, onde o NOx era 0, e passam para a fase aquosa, onde o NOx é mais 2. Logo, o cobre metálico é o agente redutor. Mas uma coisa importante é que o número de elétrons recebidos pelo agente oxidante tem que ser igual ao número de elétrons perdidos pelo agente redutor. Veja que o cobre perdeu 2 elétrons, a prata ganhou 1. Então, vamos multiplicar a segunda semi-reação por 2. E agora eu posso somar. Então, isso aqui é muito básico, tem ali na playlist abaixo. Simplifico aqui.
E aí a equação global é cobre sólido mais 2Ag mais aquoso e produto cobre 2 mais aquoso, e isso dá a coloração azul, mais 2Ag sólido. Então, para cada 1 mol de cobre oxidado, você tem a redução de 2 mols de íons prata. Aqui nós temos outro exemplo bonitinho de ilustração de oxirredução. É claro que esse primeiro tubo de ensaio aqui não corresponde exatamente ao tempo zero do experimento. No tempo zero, o que nós teríamos aqui é uma solução azul de sulfato de cobre e zinco metálico mergulhado nessa solução. Então, o que vai acontecer com o tempo é que o azul da solução de sulfato de cobre vai ficando cada vez menos intenso e cobre metálico vai se depositando na superfície do zinco. Você não vê aquele cobre vermelho depositado porque são partículas muito, muito pequenas. Então, o espalhamento de luz provocado por elas dá esse aspecto escuro a essas partículas de cobre. Bom, então o que acontece aqui? Olha, aqui você tem o desenho da interface entre a solução e o zinco metálico. Então aqui em cinza, as esferas cinzas, correspondem aos átomos de zinco no metal. Aqui você tem moléculas de água, você tem íons sulfato e você tem íons cobre 2. O que vai acontecer é que o cobre 2 é um metal mais nobre que o zinco é mais reativo, então os íons cobre vão se aproximando da interface aqui e vão retirando elétrons dos átomos de zinco. Então o zinco vai se oxidando e o cobre 2 vai deixando a solução e se depositando na superfície. Então aqui tem a ilustração. Agora, olha o cobre metálico aqui depositado. É claro que o aspecto experimental é diferente. Então, quem sofre oxidação é o zinco e é o nosso agente redutor, porque o zinco é mais reativo que o cobre. Quem sofre redução é o cobre, que é o metal mais nobre que o zinco. O exemplo anterior, nós confrontamos prata e cobre. No caso do exemplo anterior, o metal mais nobre do par, digamos assim, é a prata. Por isso a prata sofreu redução e o cobre espontaneamente se oxidou. Agora, quando você tem zinco e cobre, o cobre sofre redução e o zinco oxidação. Acabei passando muito rápido os slides aqui, mas depois vocês voltam no comecinho ou no meio da aula, vocês conseguem lembrar. Bom, então para terminar essa videoaula, vamos tentar uma definição aqui de eletroquímica. Certamente há várias definições. Então vamos lá, subiu demais, vamos descer um pouquinho aqui, desce mais um pouquinho, pronto. Então, estudo de reações químicas que produzem correntes ou, voltando aqui, estudo de reações químicas que produzem correntes ou tensões elétricas e das reações químicas causadas pela ação de correntes ou tensões elétricas. Bom, daqui a pouco eu volto com mais uma videoaula dedicada ao conteúdo das provas do ITA e do IME. Até lá!